Vamos falar agora de aposentadoria, pessoal. A aposentadoria. O servidor será aposentado nos seguintes casos, então. Vamos lá. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Ou seja, a regra é que vai ser proporcional, né? Mas aí tem os casos em que não vai ser proporcional, que vai ser integral, que é acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Aí, claro, vai ter um monte de doenças, por exemplo, câncer, AIDS, hepatite, não me engano, hepatite. Não sei se hepatite vai, mas enfim, só estou exemplificando aqui, né? Não vai cair na tua prova. Mas é só assim, no caso, nesses casos de acidente de serviço, né? No caso, no exercício da função dele, ele, né? Teve um acidente. Uma moléstia profissional, por exemplo, o serviço dele causou uma moléstia, alguma coisa ao longo do tempo, né? Ou então uma doença grave, né? Que seja contagiosa ou incurável, né? Então, isso aí está tudo especificado em lei, né? Mas, enfim, nesses casos é integral. Mas fora isso, todos os outros casos, a regra é que seja proporcional a aposentadoria. Compulsoriamente aos 70 anos de idade e com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, aos 70 anos é o limite. Esse é o teto. 70 anos ele vai ser aposentado compulsoriamente. Não pode trabalhar com mais de 70 anos. Não pode trabalhar no município com mais de 70 anos. E voluntariamente, no caso da pessoa querendo se aposentar, ela vai reunir ali o tempo de serviço necessário, idade mínima e tal, e vai se aposentar. Aos 35 anos, então aqui, ó, esse voluntariamente, tem dois pontos aqui, ó. Então o que vai seguir aqui, ó? Voluntariamente vai ser aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e 25 se professora, com proventos integrais. Aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais desse tempo. Aos 65 anos de idade se homem e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, isso aqui vai tudo ser aposentadorias proporcionais, né? 35 ou 30, né? Homem e mulher, né? Sempre a mulher 5 anos a menos, né? 5 anos a menos sempre. Isso aqui não é 3D não, isso aqui é 30, tá? 30, um zero. Tá, 35 ou 30, né? Integral. Aqui, 30 ou 25, magistério, né? Integral também, né? 30 ou 25, proporcional, tá? E a idade, 65 ou 60, no caso, sempre o primeiro é o homem e o segundo é a mulher, tá? Então, porque a mulher é sempre 5 anos a menos que o homem. 65 anos de idade se homem e 60 se mulher, com proventos proporcionais também, tá? Vendo os números fica um pouco mais tranquilo do que só ler o texto, né? Então, 35 ou 30 anos de serviços integrais, né? Para proventos integrais, né? 30 ou 25 de magistério, também integrais. 30 ou 25 para outros serviços que não seja magistério, proporcional. E por idade, no caso, 65 anos se homem e 60 se mulher, proventos proporcionais também ao tempo de serviço, certo? O parágrafo único aqui vai dizer o quê? Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, ao que se refere o artigo 1 desse artigo, ao inciso 1 desse artigo, ó, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, posterior ao ingresso no serviço público, se for a cegueira depois de ingressar no serviço público, tá? Se já ingressa cego, aí não. Hanseníase, cardiopatia, grave, né? Estados avançados do mal de Paget, que é a osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS, né? E outras que além indicar com base na medicina especializada. Ou seja, outras que a lei indicar com base na medicina
especializada. Então, é taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Ele só deu exemplo de algumas doenças aqui. Mas provavelmente não caia exemplos de doenças na tua prova, né? A prova normalmente é mais objetiva, assim, né? Seria mais aqui nesses A, B, C, D, E, A, B, C e D aqui, pode ser que caia. Mas essa questão, quais são as doenças, isso aí provavelmente não caia. Eu, pelo menos, nunca vi caindo, né? A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Dia 15 de agosto de 2013, o cara vai fazer 70 anos. Ele vai completar os 70 anos dia 15 de agosto, dia 16 ele não é mais servidor. Dia 16, ele vai passar a ser aposentado compulsoriamente, querendo ou não. Tá? A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. 1. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, salvo quando o laudo de junta médica concluir, desde logo, pela incapacidade definitiva para o serviço público. Ou seja, vai ter primeiro o tratamento de saúde, né? E aí, no momento que for definido que ele está incapaz, aí ele vai ser aposentado por invalidez. Será aposentado o servidor que, após 24 meses de licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para os serviços mediante laudo de junta médica. Então, ele vai ficar 24 meses em tratamento de saúde. Se após isso ver que ele não vai ter mais jeito, ele vai ser aposentado por invalidez. Artigo 197 fala que o provento de aposentadoria será revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Ou seja, no mesmo dia que muda o salário dos servidores em atividade, vai mudar os de aposentadoria também. Certo? São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Então, tudo que for dado de benefício posterior ao cargo dele, vale para os aposentados também. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 194, parágrafo único, terá o provento integralizado. Ou seja, o cara está ali recebendo uma aposentadoria proporcional. Aí ele descobre que está com câncer. Então, nesse momento que ele descobriu que está com câncer, ele passa a receber os proventos integrais. Ele vai solicitar lá que seja transformada a aposentadoria dele em aposentadoria integral, por motivo dele ter descoberto que está com uma doença grave. Então, aqui, integralizado, então, vai ter seu provento integralizado. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 dos vencimentos da atividade, nem ao valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do município. Ou seja, ele nunca vai receber um provento de aposentadoria, mesmo que seja proporcional, ele nunca vai ser inferior a 1/3 do vencimento da categoria dele na atividade, e também nunca vai ser menor que o valor padrão de vencimento dos servidores do município. Vamos supor que o cara é um procurador. E ali o base do procurador está em torno de 4.500. Se ele se aposentar, ainda que proporcionalmente, ele não pode ganhar menos do que 1.500. Certo? E aí vamos supor que tem lá um assistente administrativo, tem o salário base ali, vamos supor um fiscal tributário, que tem ali um salário base de 2.400, vamos supor. Aí ele vai, vou no assistente administrativo, porque eu quero chegar no exemplo exatamente do que eu quero que vocês entendam. Vamos supor um assistente administrativo. Ele tem ali o salário base dele em torno de 1.800, vamos supor. Aí ele não pode receber menos do que 1/3 do vencimento da atividade. Então ele não poderia, teoricamente, receber menos do que R$600. Só que o menor vencimento do município é 648. Então ele não pode receber menos de 600, mas também não pode receber menos de 648. Então ele vai receber 648. Mesmo que seja superior a 1/3, ele não pode receber menos do que o menor padrão do município. Certo? Está bem claro essa parte, né, pessoal? Além do vencimento do cargo, integram o cálculo do provento. Vamos lá, o que integra?
o valor da função gratificada se o servidor contar pelo menos 5 anos de exercício em posto de confiança e desde que se encontre no seu exercício na condição de titular na aposentadoria pelo prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, se ele recebeu função gratificada no total de 5 anos, né, do exercício, e se na hora de se aposentar ele tá ininterruptamente nesse cargo por pelo menos 2 anos, então ele vai receber o valor da função gratificada junto na aposentadoria. O adicional por tempo de serviço, no caso anuênios e coisa, ele vai receber junto. O adicional noturno e o adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas, proporcionalmente aos anos completos de exercício com percepção da vantagem. Então, proporcionalmente aos anos que ele recebeu esse adicional noturno e insalubridade, ele vai receber também na aposentadoria, proporcionalmente aos anos que ele recebeu, então, certo? Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, que é o 13º, né, no mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Então vai ter aquele adiantamento que vai ser de maio a outubro, que a gente viu, lembra? De maio a outubro vai ter o adiantamento do 13º e em dezembro ele vai receber o valor do provento, então deduzido já do adiantamento que ele já recebeu, certo? Se a vantagem for paga pelo Instituto de Previdência, a que estiver vinculado ao aposentado, o município pagará a complementação até integralizar o valor total do provento. De Previdência, então, era isso, a aposentadoria era isso, e na próxima a gente vai ver sobre o auxílio natalidade, então. Valeu, pessoal, até a próxima.